Eu gostaria que vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje é um dia especial, comemoramos Dia dos Pais. Então, parabéns para você que é pai. Obrigado, querido. Parabéns você que é mãe e é pai. E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo de número 15 e o verso de número 11. Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, aonde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e este homem mandou ao seu campo para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra. Eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. E então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vista nele. Coloque um anel no dedo e sandálias no pé. Mate um novilho gordo. Faremos uma festa e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse é um texto poderoso, e ele tem uma lição para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho. Ele tem uma lição para a família. E eu quero nessa noite, se Deus me der graça, trazer algumas verdades baseadas nesse texto. A palavra diz que esse pai, ele tinha 2 filhos. Não há nenhum ato de gravidade para que esse
filho mais novo dissesse para o pai que ele queria sair de casa. E quando ele chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. Entenda que nós estamos falando de uma cultura judaica, onde o respeito aos pais é acima de tudo. Para o jovem chegar, o filho chegar para o pai e dizer: eu quero a minha parte da herança, é como se ele dissesse para o pai: pai, olha, para mim você está morto, eu não quero mais ter nenhum tipo de relacionamento contigo, para mim você está morto, porque a herança judaica ele era transferida para o filho depois da morte do pai, não em vida. Mas esse jovem ele está insatisfeito, mas a insatisfação dele não é gerada por uma atitude ou algo que o pai fez. A Bíblia não fala sobre isso. A insatisfação dele está em ele olhar para fora e achar que fora ele ia ter uma liberdade, ou ele ia ter uma total liberdade que ele não tinha na casa do pai, porque na casa do pai existe regra, existe hora de voltar para casa. Ah, mas eu tenho 18 anos, não tem importância, você está na casa do pai, não é assim, pastor? Ah, eu tenho 30 anos, bom, está errado porque você já devia estar morando sozinho, mas você está na casa do pai, regra do pai. Tem horário de dormir, tem horário de comer. Por quê? Porque viver uma vida sem regra é viver uma anarquia. O que é uma anarquia? É algo bagunçado, é uma coisa que não tem regra. Então ele quis viver porque a palavra vai dizer o seguinte, que quando ele pega o dinheiro do pai, a Bíblia diz que poucos dias ele sai da casa do pai e ele vai viver o quê? Uma vida desregrada. Uma vida desregrada é uma vida sem limites. É uma vida onde você acha que você pode fazer tudo. E ninguém consegue ser feliz e viver uma vida extraordinária quando você pode fazer tudo. Você sabe por que existe? Porque existe um limite de velocidade. Correr é bom. Quem gosta de dirigir, ter um carro potente, é bom. Mas existe um limite. Porque se você passar daquele limite, você está colocando a sua vida em risco. A qualquer momento, você pode ser prejudicado, ou prejudicar alguém. Esse jovem, ele estava querendo sair do limite da casa do pai, porque ele disse assim: cara, fora da casa do pai eu posso fazer qualquer coisa. Assim como algumas pessoas pensam: cara, eu nasci na casa de Deus, eu nasci no lar evangélico, então eu preciso procurar dar um pulo lá fora para me ver o que está acontecendo lá fora, porque sabe, lá fora não existe nada que vai preencher. Porque assim, sabe, o problema quando você encontra Jesus é que você nunca mais peca com gosto. Quando você não conhecia Jesus, você pecava e pecava com gosto, porque existia algo que você não tinha autoconsciência da realidade, de que aquilo que você fazia era algo errado. Mas depois que você encontra com Jesus, cara, se você sair dos pés de Jesus, aonde você estiver, você pode estar enchendo a cara, pode estar na balada, vai ter sempre algo lá dentro te cobrando, dizendo assim: você, aqui não é o teu lugar. O pecado perde o sabor, e aí você fica uma pessoa descaracterizada, porque você nem é mais do mundo e nem é mais de Deus, e você cai naquilo que Jesus Cristo diz lá no livro de Apocalipse: você se torna uma pessoa morna, não é fria,
porque não, quando você vai atolar o pé na lama para pecar, tem algo dentro do teu coração que foi semeado lá que te impede, e aí você fica naquele meio termo. Esse jovem, ele sai de casa, ele começa a andar junto de amigos, porque algumas amizades que existem lá fora são amizades com interesse, elas são baseadas naquilo que você tem. Quando você não tem mais nada para oferecer para esses amigos, eles vão se distanciando de você, eles vão se afastando de você, porque lá fora você vale aquilo que você tem, mas na casa de Deus, para Deus você vale aquilo que você é. E quem eu sou, pastor? Você é filho, você é filha de um Deus amoroso, de um Deus altíssimo. Existem algumas realidades que nos impede de enxergar Deus como Pai. Algumas pessoas têm dificuldade de ter um relacionamento com o seu pai terreno, e por isso ele transfere isso para Deus. De manhã cedo eu contei um pouco da história da minha infância, e eu não quero repetir a mesma história, mas eu fui criado com uma tia. A minha mãe me deixou com a tia quando eu era pequeno, e nessa tia, ela tinha 4 filhos, a minha outra tia morreu, deixou mais 6 filhos, ela ficou com 10, a minha mãe saiu daqui, meio que fugida, e deixou mais eu e meu irmão, então ela tinha 12 meninos para criar, fora ela, o meu tio, o meu avô, a minha avó e os agregados que chegavam lá, e só ela trabalhava na prefeitura de uma cidade pequena, que existia em torno de 19 a 20 mil pessoas nessa cidade. Ela era que sustentava toda a casa, e eu cresci nesse ambiente de muita criança, mas eu não me lembro, por mais que eu busque na minha memória, eu nunca recebi um abraço. Hoje, durante o dia, eu estava lá em casa, e a Sueli chegou, e ela me abraçou, e ela, sabe, ela me abraça. Você já abraçou alguém que ele tem dificuldade de corresponder o abraço? Tem pessoas que é dada, você abraça a pessoa, ela abraça. Tem alguns irmãos que eu evito pegar na mão, então quando eu venho, eu cravo a minha mão. O Flávio é um, a minha mão juntamente com ele, porque ele aperta, ele dá uma paz, tão apertado, que na hora esmaga a minha mão e some a minha paz. E quando eu chego nele, eu falei: irmão, não aperta muito. Então tem pessoas que gostam de abraço, igual o Abílio, né? Gosta de abraços quentinhos. Mas tem pessoas que, quando a pessoa abraça ela não corresponde. E a Sueli me abraçou, e isso não foi só hoje, mas sempre, ela e a Andressa. Só que a Sueli sempre fala assim: pai, me abraça. Aí eu coloco assim, não aperto. Aí ela: pai, me abraça. Aí eu coloco assim, solto rapidão, eu não aperto. Eu não sou uma pessoa de muitos abraços.
Se eu venho aqui e te abraço, se sinta uma pessoa especial, porque eu não sou uma pessoa de muitos abraços. Porque assim, ninguém dá aquilo que nunca teve. Eu nunca me lembro de ter tido um abraço. Então eu estou lutando ainda com as minhas filhas, para que quando ela me abrace, as duas, eu possa abraçar de verdade, igual um abraço de verdade. Mas sabe, eu tenho dificuldade, porque eu nunca fui abraçado. Eu não sabia que nem existia esse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu vim saber isso depois que eu fiquei adulto e depois que eu fiquei na igreja, depois que eu me converti. Mas eu não sabia esse negócio, dia de pai, dia de mãe, nunca teve esse negócio. Eu nunca tive festa de aniversário. Festa de aniversário, dia de aniversário para mim era um dia normal. Tipo, ó, você nasceu dia 29 de 1 de 72, marca aí, irmão, 29 de 1 de 72, janeiro. Só isso, nada. Então eu não vivi num ambiente onde eu tinha um abraço da mãe, eu tinha um abraço do pai. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha mãe, mas a gente não se abraça muito, porque na minha infância inteira eu nunca tive isso. E algumas pessoas, talvez você que está aqui, talvez você tenha esse tipo de problema, porque por falta de um abraço de um pai, de um relacionamento de alguém, você olha para Deus. E aí depois, continuando, depois que eu me converti, falaram para mim que Deus era um Deus que era pai. Amém? Só que imagina uma pessoa que veio do nada, do meio de uma bagunça, ele se converte, eu acredito que eu tinha em cerca de 20 e poucos anos quando eu me converti. Então assim, quando eu aceitei Jesus, né, porque eu me converti com o processo. Tem pessoas que aceitam Jesus e se convertem no mesmo dia, ele já para de fumar, ele já para de fazer bagunça, para de pecar. Mas tem outras pessoas que vai no processo. Lembra quando Jesus ele chegou no cego e ele curou? O que o senhor quer? O que você quer, Bartimeu? Eu quero tornar a ver. Então vai lá e vê. Ele viu. Mas tem outro cego que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou no olho e falou para ele: você está vendo alguma coisa? Ele falou: não, eu estou vendo, mas eu estou vendo pessoas como árvore. Aí Jesus foi lá e orou por ele de novo. Então teve um processo. Então tem pessoas que têm um processo. Então quando eu me converti, eu comecei a ter esse processo. Só que os meus pastores de antigamente, os crentes de antigamente, quando você fazia algo errado, o que é que ele dizia? Deus vai pesar a mão. E eu já tinha um problema, que o meu pai era um pai ausente, e quando ele estava presente, ele pesava a mão, literalmente falando. Você fazia alguma coisa, você estava doente, alguém dizia assim: olha, Deus está cobrando, é pecado, Deus está pesando a mão, porque a pessoa está. Já ouviu isso? Então você levava aquele, você não tinha um relacionamento de pai na terra, e você olhava para um pai que você tinha que servir com medo, porque se você fizesse algo, ele ia te castigar. Se você fizesse algo, ele ia te punir. E aí, muitas pessoas, talvez como eu, sofria de algo que a gente chama hoje de falta de paternidade. Falta de paternidade. O que é paternidade, pastor? Paternidade é a relação de um pai com o seu filho. Não é só colocar um filho no mundo, mas cuidar, ensinar, proteger, orientar. Não é só dar comida, não é só trabalhar feito louco para dar o melhor brinquedo, para dar a melhor comida. Não é isso.
Paternidade é você cuidar, é você proteger, é você orientar, é você amar. Existe dois tipos de paternidade. Existe a paternidade terrena, que é o nosso relacionamento com os nossos pais biológicos. Isso vai nos influenciar a nossa vida no relacionamento com pessoas. Existe a paternidade espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso relacionamento com a liderança, com a igreja. Paternidade espiritual é o nosso relacionamento com Deus como Pai, com a igreja, com os líderes que cuidam de nós e cuida dos nossos filhos. Se a relação com os nossos pais terrenos é ferida ou ausente, isso pode distorcer como nós enxergamos Deus. Mas Deus, Ele é um Pai que Ele supre a falta do pai que você não teve. Ele supre a falta do abraço que você não teve quando você era pequeno. Ele supre a falta daquilo que você não teve na sua infância. E aí, quando você começa a descobrir acerca de Deus, você começa a ver que Deus diz: olha, mesmo que uma mãe que amamenta esqueça do filho de peito, eu jamais esquecerei de você. Quando você sabe que você é cuidado, que Deus é um Deus paterno, que Ele cuida, que Ele diz: quando você passar pelas águas, ela não te afogará. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu te protejo, eu estou contigo. Isso começa a mudar. Hoje, em relação às minhas filhas, eu estou melhor do que antes, porque antes chegava perto de mim, eu já afastava. Ah, você não me ama? Eu amo, eu dou minha vida por você. Mas hoje eu já consigo abraçar, eu já consigo ficar alguns minutos, não muito. Vai chegar um dia que vai ser como Super Bônus. Quando eu abraçar, eu não vou soltar mais. Vai chegar esse dia. Por quê? Porque cada dia que passa, eu entendo Deus não como um Deus carrasco que pesa a mão, mas com Deus que quando eu caio, Ele olha para mim como filho e Ele diz: filho, levanta. Seu filho já caiu correndo, sujou o joelhinho, você levanta, bora filho, para cima, vamos lá. É assim que Deus faz conosco. Aleluia. Então nessa noite, eu quero falar exatamente sobre isso, para que nós possamos ter uma paternidade bem resolvida, nós possamos entender que nós temos um Deus Pai, que enquanto nós não nos resolvemos com o nosso Pai terreno, é um Deus que vai continuar a suprir, aleluia, toda carência que possamos ter.
para que eu possa ter uma paternidade que alcance os meus filhos, porque assim, eu tenho que parar isso agora. Por quê? Porque se eu continuo sendo aquele pai que não abraça, sabe o que vai acontecer? A minha neta, ela não vai ter muito carinho. Por quê? Ninguém dá aquilo que não tem. Correto? Por que eu estou treinando ser aquele pai que abraça mais? Porque eu não tive. Então nós precisamos resolver isso. Então, para que eu possa ter uma paternidade que alcance a minha próxima geração, eu preciso primeiro honrar a paternidade em minha vida. Amém? Anderson, vamos resolver isso agora? Aleluia. Daria um abraço na Sueli, mas nem sei onde ela está. Está no berçário, então não vou lá não. A Melissa se mexeu. Para que eu possa ter uma paternidade que alcance a minha próxima geração, eu preciso honrar a paternidade de Deus na minha vida. Existe um exemplo de, sabe, a honra, ela atrai honra. A desonra, ela traz desonra. A unção que você carrega é a unção que você respeita. Se você não respeita a unção daquelas pessoas que estão sobre a tua vida espiritualmente, a unção que você vai carregar é a unção de desonra. Mas se você respeita aquelas pessoas que Deus tem colocado sobre a tua vida, você vai carregar a unção da honra de Deus na tua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: filho, tem filho aí? Levante a mão, tem filho aí? A Bíblia diz o seguinte: filhos, honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Filho rebelde, Deus não abençoa. A Bíblia diz que o filho, ele precisa honrar o pai. Muitas vezes a gente, como pai, vai falar alguma coisa, os filhos acham que a gente é velho demais, que não nos escuta. Você está trazendo desonra para a tua vida. A Bíblia diz que quando o filho honra o seu pai e a sua mãe, a Bíblia diz que ele é honrado e ele vive mais. É o primeiro mandamento. Sabe, eu sempre tive problema com a minha mãe e meu pai, mas já resolvi isso. Antes do meu pai falecer, resolvi isso. A minha mãe, resolvi isso. Cheguei, já vocês sabem vocês conhecem a minha história, né? Batizei, ganhei minha mãe para Jesus, batizei ela para Jesus e amém. Então eu preciso honrar a paternidade em minha vida. A Bíblia fala dois casos. Um caso de desonra, que é o caso de Esaú. Olha o que de Hebreus capítulo 12, verso 16 diz: não haja nenhum imoral e profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha o que o texto está dizendo: desonrar o pai, não respeitar a paternidade de Deus na sua vida, nós somos comparados a imoral e profano. E por que Esaú desonrou o direito de primogenitura dele?
porque ele teve uma necessidade física, ele estava com fome. Ofereceram algo sem valor, um prato de lentilha, era um alimento que não tinha muito valor, era um miojo, mas ele estava com muita vontade de alimentar a carne dele, ele estava com muita fome, e ele disse o seguinte: olha, peraí, eu vou trocar toda a bênção que eu tenho para frente, a bênção geracional do meu pai, eu vou trocar por esse prato agora, porque eu estou morrendo de fome. Gente, ninguém morre de fome. Você já falou assim, chega em casa hoje, vou fazer alguma coisa que eu estou morrendo de fome. Gente, ninguém morre de fome, é pelo menos 5 dias para que você começar a definir. Ninguém morre de fome. E ele falou: estou morrendo de fome. Sabe o que isso explica, irmão? Quantas vezes nós fazemos igual Esaú? Nós vendemos as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida por coisas simples, que a gente sabe, por um copo de bebida alcoólica, por um cigarro, sabe, por algo profano que não agrada a Deus, pelo pecado, por algo que vai satisfazer a nossa carne por um pouco de tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão: não troque aquilo que Deus colocou na tua vida, a presença do Espírito Santo, por nada. Sabe por quê? Porque é o selo da promessa do Senhor na tua vida, que Ele vai continuar sendo teu Pai, que nada vai faltar na tua vida. Mas a Bíblia também fala de alguém que honrou Nabote. 1 Reis capítulo 21, verso 1 diz: algum tempo depois, houve um acidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me a sua vinha para que eu use ela como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote contudo respondeu: o Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Acabe estava dizendo: olha, eu quero a tua herança, para transformar ela em algo insignificante, uma horta, onde você planta ali um pé de alface e o negócio acaba rapidão. Tem muita gente que está recebendo convite do diabo, dizendo: olha, quanto que vale a herança que Deus te deu? Eu pago o que você quiser. É o que? É uma mulher? Eu dou. É dinheiro? Eu dou. É um trabalho para você trabalhar mais e deixar sua família de lado? Eu dou. Acabe disse: o Senhor me livre, dá a ti, Satanás, a herança que Deus me deu. Aleluia. A herança que Deus me deu é aquela que eu carrego, é aquilo que eu carrego, a presença de Deus na nossa vida. Paulo, ele vai dizer lá no livro de Coríntios, ele vai dizer o seguinte: que nós somos como vaso de barro, que carregamos o que? Algo precioso dentro de nós, e o diabo não quer você, irmão. Você sabia que quando o diabo te oferece alguma coisa, você está achando que ele quer você? Ele não quer você, irmão. Ele quer aquilo que você carrega dentro de você. E depois que ele tira aquilo que está dentro de você, aí ele te deixa sem nada. Aí você perde família, você perde esposa, você perde amigo, você perde dignidade, você perde trabalho. Sabe, você vai andar na rua, você vai encontrar muitos que venderam aquilo que Deus tinha colocado na vida deles. Quando a gente tinha um projeto aqui chamado Alimentando Vidas, fui uma vez lá no centro lá, e eu estava conversando com um ancião da congregação, que era um empresário, tinha uma oficina, mas ele vendeu, ele aceitou o preço, sabe,
que o diabo tinha oferecido para ele, e depois que ele vendeu, que o diabo tirou aquilo que ele tinha, sabe onde ele deixou ele lá? No meio da rua. Não venda a presença de Deus na tua vida. Não venda a presença de Deus na tua vida. Honre a paternidade em sua vida. Honre a paternidade de Deus na sua vida. Não chegue como esse filho mais novo e diga: pai, para mim você morreu, me dá a minha herança, deixa eu viver a minha vida. E a Bíblia diz que ele foi viver uma vida loucamente, do jeito que ele queria. Mas do jeito que ele queria, ele viveu por algum tempo. E aí a Bíblia diz que ele entrou numa espiral descendente. E quando ele viu, ele estava sem dinheiro, ele estava sem amigos, ele estava sem ninguém. Ele foi pedir emprego para um fazendeiro, e o fazendeiro deu a pior obrigação que se poderia dar a um judeu. O porco é um animal imundo para o judeu. Ele disse: vai cuidar dos porcos. O porco era para alimento, mas nem como alimento você não quer. Vai cuidar daquilo que é imundo para você, porque quando você se afasta da casa do pai, quando você se afasta do braço do pai, do abraço do pai, da paternidade do pai, o que nos resta é o quê? É cuidar daquilo que antes era imundo para nós, antes era nojento para nós. É isso que o diabo tem para oferecer para a minha vida e para a tua vida. Mas eu quero dizer aqui nessa noite, a porta da casa do pai ainda continua aberta para mim e para você. No meio daquela confusão, ele olha no fim do poço. E no fim do poço é muito interessante, irmão, porque o fim do poço, final do poço, não é o fim, é só o começo para aqueles que sabem para onde olhar. Talvez você entrou aqui e você está dizendo assim: eu estou no fim do poço. Então não é o fim. Se você olhar para a direção certa, o fim do poço é só um lugar onde você vai tomar impulso para onde Deus quer te colocar. Salvação para judeu é o seguinte: não é você olhar para frente, não é você olhar para trás, não é você olhar para os lados. Lembra da história de Moisés levando o povo ali do Egito? E a Bíblia diz que quando Moisés chega, ele encontra o mar vermelho, o faraó vem ali atrás, do lado tem uma cadeia de montanhas, e ele se vê ali, ele olha para um lado, ele não tem saída, ele olha para frente, ele não tem saída porque tem mar vermelho, ele olha para trás, vem Satanás, vem o faraó com o seu exército, e ele olha para todos os lados, cadeia de montanha, ele não tem para onde olhar, e quando ele olha para cima, salvação para o judeu é você olhar para cima. É por isso que o salmista ele diz o seguinte: elevo os meus olhos para o alto, da onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem de Deus, o meu socorro ele vem de Deus. Talvez você se ache que está no final do poço, está olhando para um lado, não tem saída, olha para frente, não tem saída, olha para trás, o inimigo está vindo atrás de você. Olha para cima, meu amado irmão, olha para cima. Quando Pedro estava afundando, ele não olhou para baixo, ele olhou para cima e disse: Jesus me socorre. Se você está no final do poço e você olhar para cima, estender as tuas mãos e dizer: Deus me tira daqui, Ele vai estender, aleluia, as suas mãos e vai te tirar desse fim de poço. Aleluia. Segundo, para que a sua paternidade alcance as próximas gerações, valorize a paternidade de Deus na sua vida. 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 15 diz: embora possamos ter 10.000 tutores em Cristo,
vocês não têm muitos pais em Cristo. Jesus é o mesmo, e eu vos gerei por meio do Evangelho. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Valorize a paternidade de Deus. Não destrua o que você recebeu do seu pai. Potencialize e amplie o que você tem nas suas mãos, para que você possa viver e alcançar as próximas gerações. Treine seus filhos para uma vida. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: Pais, não irrite seus filhos, antes crie-o segundo a instrução e o conselho do Senhor. Treine filhos para a vida. A palavra de Deus, ela diz: olha, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Sabe o que eu vejo desse jovem da parábola de Lucas? Ele tinha uma semente. O coração de uma criança, ele é um campo virgem, ele é uma terra virgem, que não foi plantado nada ainda. E por não ser plantado, essa terra, ela é maravilhosa, porque ela é cheia de minerais. Ela é uma terra perfeita para se plantar. Você sabe por que Deus diz que o homem tinha que trabalhar? No Antigo Testamento trabalhava 6 anos e deixava a terra descansar no 7º ano. Sabe por quê? Porque toda vez que se plantava, a terra ia entregando as suas proteínas e ela ia ficando fraca. No 7º ano, essa terra estava improdutiva e ela tinha que ter um descanso para que ela pudesse revigorar as suas proteínas, os seus minerais, para ser plantada de novo. Mas no primeiro ano que essa terra era plantada, era uma terra que dava muitos frutos. O coração das nossas crianças, ele é um coração que é uma terra excelente para você plantar. E os nossos filhos, eles são reflexos daquilo que nós somos. Se você é alguém, irmão, que desonra a tua igreja, se você é alguém que desonra os teus líderes, que desonra a Deus lá na tua casa, é esse tipo de semente que você está semeando no coração do teu filho. Ele vai ser alguém que desonra. E a desonra, ela traz maldição para a nossa vida. Se você é alguém que diz: eu não vou para a igreja hoje porque eu estou com preguiça, é isso que você está semeando no seu filho. A pergunta é: o que você está semeando no coração do teu filho? Nós precisamos treinar nossos filhos para a vida. Para a vida. 2 Timóteo capítulo 15, capítulo 3 e o verso 15 diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sabe, uma das coisas interessantes nesse pai é que ele era um pai que ele não tinha crise. Ele não estava tipo: meu Deus, o que eu fiz? O que faltou fazer para ele? Não, ele tinha consciência que ele tinha feito o melhor para o filho dele. E ele sabia: quando a terra estava virgem, coração do meu filho, eu semeei coisas boas. E a Bíblia diz que enquanto acontecia algo no coração do filho, quando ele estava no final do poço, ele começa a pensar, e algo que estava lá dentro do coração dele começou a brotar. Ele disse: ei, peraí, quantos trabalhadores do meu pai são tratados melhor do que eu aqui? Sabe o que eu vou fazer?
eu vou levantar, eu vou até o meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Ele pensou nisso. Na casa do pai é melhor do que essa vida que eu estava vivendo de ilusão. Agora você imagina a cena. Ele se levanta todo rasgado, sem roupa, com as roupas rasgadas, talvez descalço, porque ele não tinha mais dinheiro para nada. Enquanto isso, imagina o pai dele sentado ali, tipo num sítio ali, no final da tarde. Sabe aquele sítio que tem aquelas varandas que odeia a casa? O pai dele talvez estava com aquele chapéu, final da tarde, o sol, sabe, está aquele sol meio vermelho, aquele crepúsculo, o sol está se pondo nas montanhas. O pai está ali sentado numa cadeira de balança. Você já sentou na cadeira de balança? Ele está para lá e para cá. E dentro dele está dizendo: uma hora meu filho vai voltar. De repente, ele olha. E quando ele está olhando, ele vê uma estrada de terra batida. Sabe, cercado de um lado para o outro com cerca. E ele vê alguém moribundo vindo de longe. O sol se pondo, aquela pessoa está de longe, ele está balançando ali, na cadeira de balanço. Ele levanta um pouco, quem sabe ele usa um óculos como o meu, que é para ler, para perto. Ele levanta, ele diz assim, ele vê o sol quase se pondo. A cada pisada daquela pessoa, o pó se levanta. Ele diz: é meu filho, valeu a pena eu ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Quando o filho chega perto do pai, todo sujo, descalço, o pai olha para ele. O filho com a vergonha daquilo que ele tinha feito. O filho olha para o pai, ele não olha, ele está com a cabeça baixa. Ele diz: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai coloca a mão na boca dele, olha para o empregado e diz: ei, traz aquela roupa nova, aquela veste nova que eu separei. Traz a sandália, porque quem anda descalço é escravo e esse aqui é filho. Traz a sandália, coloca umas vestes de honra, umas vestes novas. O pai não criticou. Coloca uma sandália, porque quem anda como de pé é escravo. Ele não é escravo, é filho. Traz o anel para colocar no dedo dele, para que todos vejam que ele tem uma identidade, um anel da família. Mata o melhor novilho, porque esse filho estava morto, mas reviveu. Eu nunca duvidei disso. Nunca duvide, meu amado. Deus está sempre esperando o teu coração voltar para Ele. Ah, pastor, mas eu nunca saí de casa. Meu amado, existe dois tipos de filho. Existe aqueles que saem de casa e se arrependem. E existe aqueles que estão dentro de casa trabalhando igual empregado, sem desfrutar daquilo
que o pai tem. O filho mais velho, quando ele escuta aquele barulho sabe? Ele falou: o que está acontecendo? Ah, o teu irmão chegou. E o teu pai está fazendo uma grande festa para ele. Ele chega emburrado, o bico desse tamanho. O pai dele falou: filho, o que você tem? Ele falou: pai, esse teu filho aí falou que você estava para o senhor morrer, pegou a herança, gastou de uma maneira desregada lá fora, e aí ele vem, o senhor faz festa, e eu sempre estive aqui na tua casa, e trabalhei como empregado, e o senhor nunca me deu nada. Talvez o pai disse: o teu problema é exatamente esse, que enquanto eu te olhava como filho, você se via como empregado, como funcionário. Deus te olha como filho. Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem. Deus te ama. Deus é Pai e Ele te ama. Amém? Saiba disso nesse dia, que se você for resolver a sua paternidade com Deus, se você entender Deus como Pai, você vai conseguir se relacionar com pessoas. Amém? Curva sua cabeça, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento pela tua igreja, Pai, que nós possamos entender, Senhor, o que é paternidade, possamos entender, Senhor, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos trata como filho, que o Senhor continue abençoando a vida do teu povo, a vida da tua igreja. Amados, você já imaginou a festa que aquele pai fez? A mesa que ele fez? E hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, a mesa do Pai. A Santa Ceia não é da igreja do Nazareno, a Santa Ceia é do nosso Pai eterno. A palavra de Deus, ela fala em 1 Coríntios capítulo 11, e o verso 23, Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, após haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que eu tenho com vocês. Ele diz que cada um de nós temos que examinar a nós mesmos. Que tipo de filho nós somos? O pródigo? Ou o mais velho, que está dentro da casa, mas ainda não entendeu que Deus é Pai? Sabe, quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, você viu aquele fulano que eu acho que Deus está pesando a mão sobre a vida daquela pessoa. É heresia, irmão, isso. Deus não pesa a mão sobre a nossa vida. Não, Deus não. Muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que são frutos daquilo que nós plantamos. Não é Deus. Fruto daquilo que nós plantamos, nossa colheita, mas não Deus. Não Deus. Nosso Deus é amoroso. O nosso Deus é tipo: olha, cara, você plantou isso, está colhendo isso, mano, eu vou te ajudar a colher esse negócio aí, mas daqui para frente eu vou te ajudar a plantar coisas boas. Você entendeu? Então hoje é um dia da gente mudar a nossa história. Hoje é um dia da gente ser filho de Deus. A Santa Ceia são para filhos, são para aqueles que têm intimidade com Deus, são para aqueles que já se resolveram: Deus, o Senhor é meu Pai. É por isso que Jesus está, a oração do Pai Nosso era nada mais, nada menos. Jesus está falando isso: olha, Deus não é aquele que castiga, não é aquele irado,
mas Deus é o Deus Pai. Por isso, quando vocês orar, vocês digam: Pai Nosso. Pai Nosso. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar ao Pai Nosso, ao nosso Pai. Amém? O Ministério de Louvor vai fazer um louvor. E enquanto eles fazem o louvor, os obreiros vão levar para você os elementos da ceia. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Diga Jesus.
vai cear ficou sem os elementos? Alguém ficou sem um cálice da ceia? Todos pegaram? Aleluia. Pastor Adriano, dá um ponto. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Podeis comer em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos entrar naquela parte. Semelhantemente, após haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Nessa noite nós estamos mais uma vez renovando a nossa aliança com Jesus, amém? Disse o Senhor Jesus: podeis beber. Faça uma oração neste momento. Se você pudesse ajoelhar onde você está. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, ore, ore, ore. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Será que você pode dar um glória a Deus aí, meu amado? Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe, amado, eu creio que você vai ter uma semana extraordinária. Você crê nisso? Glória a Deus! Eu creio que você vai ter uma semana coberta com a graça, com a presença, com a misericórdia de Deus. Amém. Saia daqui. Quando você sair daqui, leve no seu coração que você tem um Pai que te ama. Você tem um Deus que é Pai. Não é aquele que castiga, não. Tá certo? É aquele que ama. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, eu quero te agradecer. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Senhor, que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Nós cremos, ó Deus, que vamos viver o extraordinário de Deus em nós. Nós cremos que essa semana será uma semana de milagre, uma semana de bênção, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe, vai na paz.